concurseiro e concurseiro, tudo bem com vocês? E estudar mais com menos esforço. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fica comigo que eu vou te dar algumas dicas, algumas orientações para que você consiga estudar mais, mas sem também se matar de estudar, né? Bora lá, então? Bora lá! Como sempre, deixa eu compartilhar aqui com vocês como estudar mais e estudar mais com menos esforço. Bora começar! Para quem não me conhece, meu nome é Keila Patielli, sou auditora fiscal, criadora e mentora do DAC, o Destruindo as Questões, em que lá eu te ensino a pensar estrategicamente o seu estudo para concurso, usando questões para conseguir sua aprovação. Então, ó, o link vai estar aqui na descrição, corre lá em algum lugar que você vai encontrar para você ter mais informações. Aviso importante, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, vamos fazer o canal crescer, já dá um likezinho, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, afinal a gente vai conversar sobre possibilidades de você estudar mais, sem se esforçar tanto, sem morrer de estudar. Então, se inscreve aqui, deixa seu like, o vídeo vai ser legal. Bora lá? Para começar, então, como vocês sabem, eu não sou muito de enrolar, responda para mim. Se você quiser comentar aqui em algum lugar dos comentários desse vídeo, responda aqui para mim. Se você já sentiu alguma dessas coisas que eu vou falar, você estuda, todo dia você estuda, mas você não percebe que você está evoluindo. Você se dedica, você não é porque você está enrolando, você se dedica, só que você sente que você não está saindo do lugar. Você percebe que você está meio estagnado. Você estuda, e parece que você não evolui, está estagnado, está parado, está naquele famoso platô, né? Platô. Que você só fica aqui, não aumenta nem diminui a sua porcentagem de acerto, você fica ali. Geralmente o platô acontece entre 70% e 75%. Se você tiver há muito tempo nisso aí, toma cuidado. E você estuda há muitos anos e você não foi aprovado ainda. Em qual desses pontos aqui você se identifica? Me conta, qual desses? Comenta aqui para mim, comenta. Eu me identificava em praticamente todos. Qual desses você se identifica? Se você se identificar com algum desses, fica comigo no vídeo que eu vou conversar uma coisa muito séria que eu quero abrir tua cabeça sobre isso. Bora lá? Estudar mais. Olha, pessoal, isso aqui é muito importante. Estudar mais do que os outros não necessariamente te fará ser aprovado. Essa é uma dura realidade, pessoal. O simples fato de você estudar mais não significa que você vai ser aprovado. Se tem uma pessoa que estuda isso aqui e você está estudando isso aqui, estudar mais não é garantia de que você vai ser aprovado. É triste, mas essa é a verdade. E você tem que aceitar isso. Porque senão, caso contrário, você vai ficar achando que só pelo simples fato de você estudar mais, a sua aprovação vai estar mais próxima. Não, não necessariamente. Melhor um passo na direção certa do que uma corrida na direção errada. Aqui a gente tem dois caminhos. É melhor você dar um passo na direção certa do que você fazer uma corrida inteira na direção errada. As pessoas não percebem que pequenas melhoras na direção correta são mais eficientes do que você passar horas e horas e horas e horas e horas empregando esforço em uma coisa na direção errada. Então, vou repetir. Melhor um passo na direção certa do que uma corrida na direção errada. A primeira coisa que você tem que entender para que você consiga estudar mais com menos esforço é você perceber se você está indo para o caminho certo. E mais para frente, no final desse vídeo, eu vou mostrar para você algumas coisas que você pode observar para entender se você está no caminho certo ou não. Então, melhor um passo na direção certa do que uma corrida na direção errada. Primeira coisa que você tem que saber: eu estou na direção certa ou eu estou na direção errada? Estudar mais, pessoal. Quando eu falo estudar mais, eu não estou falando de estudar empregando mais esforço ou tempo de dedicação. Quando eu falo estudar mais, é de maneira mais estratégica.
Guarda essa palavra, pessoal. Isso aqui é o que é ouro. Isso aqui vale ouro na sua preparação. Vale ouro, pessoal. Estudar de maneira mais estratégica e não com mais esforço ou tempo de dedicação. A maioria das pessoas pensa no esforço e em tempo de dedicação. Não é pelo simples fato de você se esforçar e de você se dedicar mais tempo àquilo que vai ser estudar mais. Estudar mais é você empregar tempo e empregar esforço, não para você estudar em relação a volume. É você estudar de forma estratégica para que equilibre e você não tenha que se esforçar, não tenha que se dedicar mais tempo ainda do que aquilo que você consegue. Então, é estudar de forma mais estratégica. Essa é a chave, pessoal, estudar de forma mais estratégica. Se você estudar de forma mais estratégica, você não vai ter que empregar tanto esforço e a cada dia mais empregar mais esforço, e quanto mais dias você empregar mais tempo. Porque senão chega num momento em que você já não consegue mais. Todo ser humano tem um limite de tempo de carga de estudo. Você precisa melhorar a sua estratégia para que você diminua o seu esforço, entendeu? Melhorando a estratégia, você diminui o seu esforço. Então, essa é a chave do vídeo. Olha, como estudar mais de forma mais estratégica, com menos esforço. Porque se você estuda mais de forma mais estratégica, você não precisa empregar tanto esforço. Não digo, olha, pessoal, muita atenção no que eu estou falando. Não digo que você tem que estudar menos. Eu estou falando que você... Sabe aquele esforço de toda vez parece que você precisa estudar mais porque o tempo está ficando insuficiente e cada vez você emprega mais tempo e mais tempo e mais tempo e parece que você não evolui? É isso que eu estou falando. Você tem que estudar sim, manter uma constância. O que eu estou falando é que você precisa estudar de forma mais estratégica para que você potencialize esse momento em que você está estudando. Você potencializa isso aqui. Estudar mais, quando eu digo, é empregar o estudo correto no rumo certo. Então, olha, o estudo correto, o estudo mais estratégico, no rumo certo, na direção certa. Lembra que eu falei que um passo na direção certa é melhor do que uma corrida na direção errada? Então, empregar o estudo correto no rumo correto, é lá que você chega. E aí você, se você estiver indo para a direção certa, qualquer esforço que você fizer, ele vai ser um esforço rumo à sua aprovação. Então, estudar mais, quando eu digo estudar mais, é empregar o estudo correto nos rumos certos para que você consiga a sua aprovação. O que acontece muitas vezes, e acontece comigo, e já veio acontecer com vários alunos meus, e vários seguidores que me relatam. Uma pergunta que você tem que se fazer. Você está se ocupando ou você realmente está estudando? Pessoal, existe uma diferença e isso aqui é muito perigoso, porque a maioria das pessoas não percebe. A maioria das pessoas não percebe que elas estão se ocupando ao invés de estudando. Como você consegue perceber se eu estou me ocupando ou se eu estou estudando de verdade? Quando você começa a querer fazer uns controles, uns planejamentos meio mirabolantes, que você tem que fazer uns controles meio loucos, você está se ocupando, você não está estudando. Quando você passa horas e horas vendo videoaula e aquilo é gostoso, aquilo é confortável para você, você está se ocupando, você não está estudando. Você fica lendo e relendo PDFs e grifos, e você lê, e você relê, e você tem aquela sensaçãozinha de que está ficando bom naquela leitura e naquela releitura. Você está se ocupando, você não está estudando. Você fica montando lindos mapas mentais coloridos, com as letras mais lindas do mundo, aquela coisa mais encantadora. Você está se ocupando, você não está estudando. Você faz resumos de PDF, dos comentários dos professores dos sites de questões. Vou dizer de novo, você está se ocupando e não está estudando. É triste realidade, pessoal.
Um dos comentários que eu mais tenho dos meus alunos é: nossa, aquilo, eu entrei no curso e estudava 6 horas. Eu lembro até hoje dessa aluna que me comentou isso. Eu passava 6 horas estudando videoaula e aquilo para mim era muito eficaz. Eu conseguia ficar 6 horas na frente do computador estudando as videoaulas e era muito eficiente. Eu comecei a fazer as questões, eu não estou conseguindo fazer nem 3 horas. E não é 1 ou 2 alunos, 3 alunos que me relatam isso. Teve uma semana passada, se não me engano, que ele falou que ele estudava 4 horas, agora ele está conseguindo fazer 2. Porque se ocupar é fácil, é gostoso, é na sua zona de conforto, não te exige muito, então você consegue passar longos períodos de tempo. Quando você está estudando, o seu cérebro fica cansado, exausto, acabado, e ele não consegue estudar muitas e muitas horas. Então, observe bastante. Se você, toda vez que você for colocar alguma coisa na sua rotina de estudo, você tem que se perguntar: isso aqui vai ser efetivo? Isso aqui vai me fazer estudar melhor? Ou isso aqui só vai me ocupar o tempo? Muitas coisas que eu vejo por aí, elas são voltadas mais para ter a falsa sensação de que você está estudando. Então, você fica com o coraçãozinho aquecido ali. Eu estou estudando, eu estou aqui ouvindo um audiobook aqui no meu, eu estou estudando. Não, você não está estudando, você está se ocupando. Eu vou assistir uma videoaula ali, não sei o quê. Você está se ocupando, você não está estudando. Estudando é efetivamente se dedicar para aquilo e colocar o seu cérebro realmente em desafios para poder estudar. E se você consegue estudar mesmo, pessoal, no caminho certo, estudar com mais estratégia, você corta esses momentos de ocupação seu que não te levam a nada, você consegue estudar mais com menos esforço. Porque você não vai estar se ocupando. Os momentos em que você está se ocupando, você corta essas ocupações e vai te sobrar mais tempo livre para você aproveitar sua família, aproveitar seus filhos, aproveitar o seu tempo de lazer, fazer sua atividade física. Eu tinha uma aluna que me falou uma vez que ela estava assustada, porque estava sobrando tempo na vida dela. E aí ela estava sobrando tempo para fazer outras coisas que ela gostava. Por quê? Porque o estudo cansa, o estudo por questões ele é mais eficiente, ele realmente estuda, e aí a pessoa sobra tempo, porque ela não precisa se ocupar, porque ela já está no caminho certo. É esse o caminho certo. E como você vai saber se você está estudando de forma estratégica, então? Você vai pegar o seu site de questões, pessoal, anote isso aqui. Isso aqui é a parte mais importante da aula. Você vai pegar suas estatísticas lá dos seus últimos 6 meses, lá do seu site de questões, qualquer site que dê as suas estatísticas dos últimos 6 meses. Estatística geral, tá? Geral que eu falo é de todas as matérias, tá? De todas as matérias. E aí você vai perceber se você visualmente sente essa progressão ascendente. O que significa? Você pega lá as suas estatísticas nos últimos 6 meses e você vê se está numa estatística de ascendência, ou seja, sua porcentagem de acerto está subindo ao longo desses 6 meses. Mesmo que tenha uma pequena oscilação assim, mas a oscilação tem que ser uma oscilação de tendência de aumento. Deixa eu fazer aqui. Ó. Mesmo que tenha essas oscilações, tem que ser uma oscilação que está tendendo para mais, tá? Para mais. Se você consegue, pegou as estatísticas, viu lá, você sente essa progressão ascendente, ou seja, sua porcentagem de acerto está aumentando. Você consegue fazer mais questões também. Você está vendo lá nas suas estatísticas, eu vou mostrar aqui o caso de um aluno meu. Você vê nas suas estatísticas que você gradativamente também está numa curva de ascendência, ou seja, você está conseguindo fazer mais questões. Não precisa ser um horror de questões, tá? Mas você tem que entender esse aumento, tá? Sua porcentagem de acertos, então, ela está aumentando. Você está vendo essa progressão ascendente, sua porcentagem de acerto geral, sua porcentagem no total, também está tendo esse aumento gradativo, tá? Você sente que tá. Agora é uma percepção sua, já não é mais estatística, tá? Você sente que a cada dia você está ficando melhor. Isso é uma sensação que você vai tendo. Nossa, cada dia eu estou ficando melhor, eu estou sentindo que parece que as coisas estão encaixando, está ficando melhor, eu estou entendendo as coisas. Quando saem novas questões, você se dá bem. Por exemplo, saiu uma prova essa semana, caiu uma prova agora. Aí as questões vai lá para o site de questões e você começa a fazê-las.
Se você sentir que você está conseguindo resolver essas questões, ou seja, cada nova questão, as novas questões que estão aparecendo, você está conseguindo fazer tranquilamente, então isso é um ótimo sinal também que você está fazendo um estudo estratégico. Você sente que não precisa ficar se replanejando, porque como você está no caminho certo, você não sente aquela necessidade de, olha, eu estou fazendo alguma coisa errada e eu preciso me replanejar e ficar nesse ciclo infinito de replanejamento. Anote isso aqui, pessoal, isso aqui é muito importante. Dá um print nisso aqui, não sei o que você vai fazer. Então, eu vou até repetir, porque é importantíssimo isso aqui. Você vai pegar suas estatísticas, vai ver se dos últimos 6 meses, se você está numa curva de ascendência de aumento da porcentagem de acertos e da sua quantidade de questões. Você não vai se comparar com ninguém. A única comparação que vai ter é você ao longo desses 6 meses. Tá? 6 meses é um ótimo período. Você tem que ter essa percepção se você está ficando melhor, se as novas questões você está conseguindo acertar, e se você já não sente aquela necessidade de ficar se replanejando, porque já não há mais necessidade de replanejamento, porque você está sentindo que você está no caminho certo. Eu quero mostrar aqui para você o caso de um aluno meu. Isso aqui é o site Tec Concursos, tá? Para quem não sabe, esse é o Tec Concursos. Essa daqui é o desempenho relativo, ou seja, a porcentagem de acerto. Se você ver, antes ele entrou no curso mais ou menos aqui. Se eu não me engano, foi mais ou menos por aqui que ele entrou. Ele entrou no curso mais ou menos por aqui. Se você tiver nessa situação aqui, entre acertos e erros muito próximos, isso é um sinal ruim. Isso é um sinal de platô. Se há 6 meses você estiver nessa situação, é um sinal ruim. Tá vendo que o vermelho e o verde eles ficam brigando entre si? Vou até dar um zoom aqui para você para aumentar. Tá vendo que fica meio brigando entre eles? Se você está nisso aqui há um tempo, isso é um mau sinal. O certo é isso aqui, pessoal. Depois que ele entrou no curso, se vocês observarem, ele aumentou, mesmo que tenha, lembra que eu falei, né? Mesmo que tenha algumas quedas, isso aqui é estratégico também, tá? Toda vez que ficar fácil, eu falo para os meus alunos para eles fazerem ficar difícil. Então, precisa ter esse deslocamento, isso aqui, esse deslocamento entre verde e vermelho, tá? Entre verde e vermelho, tá vendo? Mas, no geral, quando você pô, isso aqui é a estatística dele de 6 meses, tá? Isso aqui foi antes dele entrar no curso, isso aqui ele começou a entrar no curso. Tá vendo que tem uma curva de ascendência aqui, e no vermelho ele tem uma curva de caindo aqui, decrescente, ascendente, decrescente. Então, ele está melhorando a porcentagem de acertos e diminuindo a porcentagem de erros. Isso é fantástico. Esse é o caminho que vocês têm que observar se vocês estão seguindo. Aumento da porcentagem de acertos, redução da porcentagem de erros, tá? Essa daqui é o desempenho relativo, que é o desempenho de porcentagem de acertos. Essa daqui é a quantidade de questões que ele vai fazendo. Isso aqui, mais ou menos, ele entrou no curso, se eu não me engano, foi aqui. Então, tá vendo aqui, ó, ele fazia 600, 700, aí aqui ele chegou a umas 500, tá? Ele entrou no curso e aí ele foi aumentando. Aí eu falo, fica difícil. Geralmente eles fazem ficar difícil e aí volta aumentar. Mas vocês podem observar que quando fica difícil, quando fica fácil, ele já está num nível muito acima. Aí depois ele tem essa queda e depois ele começa a subir novamente. É sempre assim, pessoal. Começa a subir novamente. Só que não vai cair lá onde ele estava, porque agora cada vez ele vai ficando melhor. Pô, geralmente acontece isso aqui, ó. Ele começa a subir, aí eu falo, fica difícil, aí ele faz, tá vendo? Mas no final vai ficando uma curva de ascendência subindo. Se você passar aqui, vai ficar mais ou menos isso aqui. Isso aqui tem que estar na estatística de vocês, pessoal. Tanto essa questão aqui, olha, das porcentagens de acerto de vocês, tá? Da porcentagem de acertos, tem que ser uma porcentagem de acertos ascendente e decrescente nos erros. E na quantidade de questões, também, na quantidade de questões, você tem que ter essa curva de ascendência. Os erros aqui, geralmente, eles vão se manter um pouco, tá? Porque você vai aumentando a quantidade de questões, mas a porcentagem de erros tende a aumentar um pouquinho. Não da mesma proporção, vocês podem ver que não é na mesma proporção. Mas ela vai aumentando, ou caindo muito levemente. Aqui já é mais possível você ver essa diminuição. É o mesmo período, tá, pessoal? Só é o gráfico que a informação é diferente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso.
vocês têm que observar o seguinte: para vocês conseguirem estudar mais, vocês têm que estudar de forma estratégica, não é empregando esforço, não é empregando. Eu lia 10 páginas de um PDF, agora eu vou estudar 20, porque agora vai ser eficiente. Pessoal, não é. É melhor um passo no caminho certo, na direção certa, do que uma corrida na direção errada. Sempre se perguntem se vocês estão fazendo coisas para estudar ou para se ocupar e acompanhem muito a estatística de vocês e quem é vocês, para que vocês possam entender se você está ou não estudando de forma estratégica. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí e compartilha para aquele amigo seu que está estudando, sabe? Compartilha para ele. Isso ajuda muito o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais. Bora destruir as questões.